Boa tarde. Depois de 30 dias, né? Porque vocês criaram uma confusão aí na aula passada. E aí eu fiquei 30 dias esperando para a gente poder continuar. Mas graças ao feriado a gente não teve o nosso estudo e estamos continuando hoje. E foi bom na última aula, né? Que foi primeiro estudo do nosso curso, porque deu para a gente perceber assim as dificuldades iniciais. E são essas dificuldades iniciais que a gente vai começar a trabalhar hoje. Então, só lembrando, o nosso próximo estudo vai ser dia 30 desse mês. Então, daqui a uns 15 dias, mais ou menos. E aí, o grande debate que surgiu no estudo do outro último estudo foi essa questão do espírito, onde nós falamos que o espírito não adoece. E aí criou aquela situação, como o espírito não adoece? Então, partindo da dificuldade que foi apresentada, hoje nós vamos abordar a questão da estrutura do espírito, para a gente tentar fazer uma noção do que é o espírito e essa relação do espírito para conosco enquanto encarnados. Então, nós já vimos, né, a famosa trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Mas quando a gente vai analisar a questão do livro dos Espíritos em profundidade, quando eles apresentam logo na primeira frase, Deus, Espírito e matéria, a trindade universal, e depois eles dizem, mas ao princípio material se tem que juntar o fluido, embora se distinga deste por propriedades especiais. Então a gente percebe que na trindade, Deus, Espírito e matéria, eles não tinham incluído o fluido cósmico. Então a gente passa na sequência da questão do livro dos Espíritos, a gente deixa de trabalhar com a trindade universal e passamos a trabalhar com a quaternidade, que é Deus, Espírito, fluido cósmico e matéria, porque o fluido cósmico se distingue da matéria por propriedades especiais. Então, a partir do momento que se distingue da matéria, nós isolamos o fluido cósmico e aí a gente trabalha com a quaternidade. Então, isso aí a gente já viu. Deus, Espírito, fluido cósmico e matéria, fica tranquilo. Agora a questão de como fica coisas tipo tempo, o espaço, as forças, a energia e etc. Nós estamos sujeitos ao tempo, nós estamos limitados no espaço. Então, se a gente partir do princípio só Deus, Espírito e matéria, fica faltando tempo, espaço, energia e várias outras coisas que nós estamos sujeitos. Então, a gente precisa perceber que nessas propriedades especiais do fluido cósmico, ele pode se expressar para a gente de variadas formas, inclusive como tempo. Porque apesar da gente perceber o tempo de uma forma absoluta, ele não é. E isso, obviamente, vai ser motivo ainda dos nossos estudos ao longo do ano. Então, nós ainda vamos abordar tempo, nós ainda vamos abordar espaço em maiores detalhes. Mas a gente vai começar a perceber que tempo e espaço são expressões do fluido cósmico para nós. E isso ainda vai trazer muita discussão, muito debate aqui para os nossos estudos, porque quando a gente fala que tal espírito é mais velho do que eu ou do que nós, e a gente costuma fazer essa correlação, o espírito tal é mais evoluído porque ele é mais velho, isso tudo é uma relação temporal. Quando você tira o tempo da equação, a coisa complica de início, mas depois a gente percebe que faz todo sentido, até que faz sentido, porque eu estou sujeito ao tempo, nós estamos sujeitos ao tempo, mas a gente pode imaginar Deus sujeito ao tempo? Não pode. Então Deus é que cria os espíritos. Se ele não está sujeito ao tempo, como é que tem primeiro, segundo, terceiro, né, na sequência? E dá a intenção de que tem um mais velho, um espírito que é o mais velho de todos, que foi o primeiro. Então a gente vê que essas análises com relação ao tempo
complica mais do que simplifica. Então, na hora que a gente equacionar de uma forma adequada, colocando o tempo no seu devido lugar e o espaço também no seu devido lugar, a nossa relação com esse mundo, né, enquanto espaço temporal, a gente vai ver que ele vai se tornar mais fácil, nos possibilitando ou ensejando maiores possibilidades para a nossa atuação como espíritos. E aí nós temos, então, 2 circuitos, né? A gente reorganizou aquilo, estabelecemos 2 circuitos. O primeiro circuito é Deus e Espírito. Então, a religião, no sentido de religação com Deus, é um pouco complicado, porque eu nunca me desliguei de Deus. Ninguém nunca se desligou de Deus. Então, religião enquanto religação, isso já foi um conceito que já foi ultrapassado. E já se traz o conceito de religião como tendo origem no latim de relegere, que é ler novamente. Ler novamente, para mim, faz todo sentido. Agora, religar, eu não aceito, porque ninguém vai me convencer que eu me desliguei de Deus. Não tem como alguém me convencer que eu estou desligado de Deus porque eu estou agindo errado. Independente do que eu faça, independente do que qualquer um faça, nós estamos sempre ligados com Deus. E esse circuito é importante que se estabeleça na nossa mente, porque nós precisamos estar seguros de que a nossa ligação com Deus, ela se mantém, independente do que eu faça, independente do que nós façamos. Isso é fundamental para nós não nos considerarmos perdidos, certo? Então eu estou sempre em ligação com Deus, vocês estão sempre em ligação com Deus. Isso nunca se desfaz. E esse é o primeiro ponto principal. E nós ainda vamos discutir ao longo desse ano essa questão da imortalidade do Espírito, a questão do Espírito ser eterno, a questão dessa perfeição de Deus correlacionando com o Espírito. Então a gente ainda tem muito pano para manga, né, para ser trabalhado ao longo desse ano. E o segundo circuito, já seria um circuito aberto, que é a relação do Espírito com esse fluido. E esse fluido, então, vai se apresentar das diferentes formas. E nós vamos trabalhar isso também, vamos trabalhar a evolução em 2 mundos com André Luiz, onde ele explica a questão da criação e cocriação, onde ele faz a distinção entre uma coisa e outra. Nós vamos trabalhar esses conceitos também. Mas, por enquanto, né, até a gente abordar isso em detalhes, nós vamos trabalhar com esse circuito aberto, que liga o espírito ao fluido cósmico. E esse fluido cósmico se expressando das mais variadas formas, como matéria, tempo, espaço, etc, 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 etc. Inclusive energia, certo? E aí nós temos então, que foi o conceito da entropia, que nós trouxemos no primeiro estudo, que nessa relação Deus e Espírito, como se mantém, é fixo, é uma relação fixa, certo? Isso não acaba, então a entropia vai ser 0. A entropia 0, ela vai nos dizer o seguinte, que nós como espíritos não alteramos, o que faz todo sentido. Se eu sou uma criação de Deus, foi Deus que me fez. A vantagem de nós termos sido criados por um ser perfeito, que é Deus, é que Ele não precisa consertar o que Ele fez depois. Nós temos que consertar. A gente faz as coisas, daqui a pouco a gente percebe que não estava tão bom. Sempre tem um ponto falho e a gente tem que consertar. O pior é quando a gente tem que desmontar tudo e começar de novo. Então vamos imaginar Deus com a gente. Aí Deus olha para o Cláudio, o problema é o Cláudio. E esse espírito ficou mal feito. Vamos desfazer, aí desfaz para fazer de novo. Então essa é a vantagem de nós sermos criações de um ser perfeito. Ele já faz tudo certinho, não é? Deus não faz tudo certinho, pelo menos a gente espera, né? Deus já faz tudo certinho.
Então, ele não vai refazer. Então, nessa relação, Deus e Espírito, a entropia vai ser zero, porque ela já atingiu um estado de equilíbrio. Ao passo que nessa relação Espírito, fluido cósmico, e obviamente as suas diversas expressões, é passível de alteração. É passível de se refazer, de se aprimorar, de terminar, começar de novo. Então, a gente sempre pode isso. Então, nessa situação, a entropia vai ser diferente de zero. E essa entropia precisa ser diferente de zero porque isso vai indicar um processo em desenvolvimento. A grande vantagem da entropia ser diferente de zero porque indica um processo em desenvolvimento. Ao passo que na entropia zero, nós já estamos falando de um sistema estável. Já atingiu uma estabilidade ou foi criado, vamos dizer assim, gerado, com uma determinada estabilidade. Por isso, não é passível de aprimoramento ou de alterações. E ao passo que essa relação do espírito com o fluido cósmico, e, obviamente, todas as expressões do fluido cósmico são passíveis de aprimoramento, de modificações. Então, resumindo um pouco o que nós falamos no estudo passado, para poder fazer a ligação com o estudo de hoje. Para o espírito, enquanto conteúdo, a entropia é positiva, certo? Porque o espírito, enquanto conteúdo, é essa relação que ele mantém com o fluido cósmico. É passível de transformação, é passível de aprimoramento. O que deve mudar é a resposta do espírito para se organizar essa relação. Vocês lembram no estudo passado que a gente falou que a mente tem a entropia positiva? Lembram disso? Então, a mente tendo entropia positiva, ele precisa ou vai demandar do espírito fazer uma organização, uma reorganização. O trabalho no bem restabelece a redução da entropia no estado psíquico, na mente do espírito. Pois o sistema mente-trabalho cede entropia para o exterior. Se a gente cede entropia para o exterior, nós vamos reduzir a entropia de quem está cedendo. Lembra quando nós falamos de uma casa? Que a casa, quando suja, é devido à entropia positiva, então ela vai sujando e nós precisamos agir de alguma forma, limpando, que aí a gente vai reduzindo a entropia, certo? Quem não estava presente no estudo passado, o ICEB já está vendendo o DVD, então aí é bom para relembrar. A existência em um mundo de expiações e provas está relacionado com o grau de entropia atingido na estrutura psíquica, sem intervenção adequada. Essas foram coisas que nós colocamos no estudo passado, certo? E o próximo estudo, do dia 30, nós vamos abordar esse último ponto, esse aqui, onde o espírito adentra no mundo de expiações e provas. E nós vamos abordar essa entrada do espírito no mundo de expiações e provas baseado nesse grau de entropia da estrutura psíquica. A matéria do corpo físico também está sujeita à entropia, porque nós vamos deteriorando ao longo do tempo. Então, o espírito faz a manutenção para a deterioração ser completa. Quando o espírito vai embora do corpo, na desencarnação, o corpo, então, se desestrutura completamente. O espírito, através dos processos mentais, exercem essa intervenção no corpo, e caso não haja intervenção, ou sendo insuficiente, é que vão surgir as enfermidades.
Então esse é mais ou menos um resumo do estudo que nós fizemos, né, no primeiro estudo, onde a gente vai correlacionar a questão da entropia tanto com o espírito, quanto nessa sua forma de expressão, que é o fluido, e depois as questões materiais. E hoje nós vamos trabalhar na primeira parte, que é essa relação do espírito com Deus, onde a entropia, que nós falamos, é zero. O sistema é estável. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? E eles responderam: são obras de Deus, somos seus filhos, pois que somos obra sua. Então essa questão 77, ela vai nos deixar claro que nós não somos uma porção de Deus. Existem algumas teorias, não espíritas, obviamente, em que considera que nós somos porções de Deus, nos expressamos aqui e depois, quando a gente desencarna, nós voltamos a fazer parte da divindade. Para mim isso não faz o menor sentido. Por que Deus vai se dar o trabalho, né? É como se eu mandasse meu pé para determinado lugar, para caminhar, e depois que criasse bolha ele voltasse. Não faz muito sentido. Então, no Livro dos Espíritos deixa claro, gostaram o pessoal daqui da frente, mandar o pé para caminhar e fazer bolha. Pelo menos a gente não sofre com a bolha, né? Fica claro que nós somos criações de Deus. Então o que eu sou? Uma criação de Deus. Eu não sou parte de Deus, eu sou uma criação dele, sou obra dele. Na questão 25, Kardec pergunta: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta? E isso a gente vai vendo que Kardec ele vai pesquisando para obter informação a respeito do que seja o espírito. E eles responderam que são distintos um do outro. Então nós, como espíritos, nós somos distintos da matéria. A união do espírito com a matéria que se faz necessário para intelectualizar a matéria. Intelectualizar na matéria no sentido de nós nos expressarmos no mundo material. Isso é que a gente vai interpretar como intelectualizar a matéria. Então, aqui a gente já tem informações bastante importantes. Primeiro, que eu sou uma criação de Deus, certo? Como criação de Deus, eu sou uma individualidade. Nós somos individualidade. Segundo, nós nos vemos muito como a forma que nós nos expressamos. Porque é isso que a gente tem um contato direto. E a gente tem mais contato com a forma com que nós expressamos do que com a nossa própria essência. E nessa questão 25, esses espíritos vêm fazer a distinção. Olha só, você é o espírito. Você simplesmente se une à matéria para poder se manifestar nesse mundo material. Então nós já percebemos que existe uma união, espírito, matéria, e nesse processo existe uma união para que a matéria possa responder de acordo com os desejos do espírito. Certo? Essa união na 25A é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? É necessária a vós outros, porque não tendes organização apta a perceber o Espírito sem a matéria. Então eu vejo que o Espírito é alguma coisa, certo? Mas a gente só percebe a forma como ele se expressa. O pior não é isso, é que nós só percebemos a forma como nós nos expressamos. Então a gente nem tem apesar de sermos nós mesmos, certo? Eu sou o Espírito, cada um de vocês é o Espírito. Apesar de ser eu não tenho uma visão perfeita do que eu sou.
a gente só tem uma visão da forma como nós nos expressamos. E a gente acaba tomando uma coisa pela outra. Como eu só vejo a forma como eu me expresso, eu acabo considerando que eu sou a forma como me expresso. Ficou claro? Então, obviamente que vai demandar de nós um exercício de abstração para conseguirmos nos enxergar como a nossa essência principal, que é como espíritos. Tem como mostrar? Não. Mas a gente pode ir elaborando exercícios de abstração para chegar até lá e conceber a nossa própria essência. E aí ter uma noção do que nós somos realmente. A questão é, o que Deus cria? A gente fala, Deus cria espírito. Tá bom, mas o que é espírito? Ninguém sabe responder. Mas a gente fala, Deus cria espírito como se explicasse tudo. Mas aí falta isso. O que é o espírito? O que é que Deus cria? Deus cria essa forma como eu me expresso ou Deus cria o espírito? Deus vai criar o espírito. E esse espírito se expressa no mundo espaço-temporal segundo regras bem estabelecidas. Então, esse nosso mundo espaço-temporal, existem regras. Essas regras foram estabelecidas por outros espíritos, que nós vamos discutir isso quando a gente abordar a Evolução em Dois Mundos de André Luiz, quando a gente falar em cocriação. Aí a gente vai trabalhar essas regras. Mas, por enquanto, eu tenho que perceber o seguinte, eu sou um espírito que me expresso no mundo espaço-temporal. Quando a gente fala em cura, aonde é que eu tenho que abordar? Eu sou o espírito que me expresso. Aí eu vejo que as enfermidades estão aonde eu me expresso. Não é isso? E então a gente precisa tentar estabelecer essa relação, espírito e a forma que eu me expresso, porque a enfermidade está lá na forma como eu me expresso. Deus é infinito em todas as qualidades. Deus é perfeito. Concordam? Sim. Como são suas criações? Vamos lá, um Deus é perfeito. Tudo que Ele faz tem que ser o quê? Perfeito. Porque se Ele fizer coisa que não seja perfeito, a gente vai começar a duvidar da perfeição dEle. Então, uma coisa está atrelada à outra. É uma corrente, com os diversos elos. Eu começo aqui, Deus é perfeito, é o primeiro elo? Então tá. Esse primeiro elo vai estabelecer a qualidade dos outros elos. Então não adianta eu falar que não, Deus é perfeito, repetir isso, aceito. E depois vem falar assim, não, a criação de Deus não é perfeito. E a gente trabalha como não é perfeito, mas é perfectível. Isso é enganação. Certo? Se Deus fizesse coisa que não é perfeito, mas perfectível, eu ia dizer que Deus está me enganando. Porque se Deus é perfeito, tudo o que Ele faz, necessariamente precisa ser perfeito. Porque está atrelado ao primeiro elo. Se nessa criação, Deus, que é perfeito, faz coisas imperfeitas pelo meio do caminho, esse elo, essa corrente vai estar fraca. Uma corrente, ela é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Essa é a definição de uma corrente. Porque na hora que a gente tensionar essa corrente, vai arrebentar exatamente no elo mais fraco. Então, o ser perfeito somente pode criar coisas entre aspas, perfeitas. E isso a gente encontra no livro A Gênese, lá no capítulo 3. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Certo? Então, se eu digo que eu sou criação de Deus, eu procedo de Deus. Se eu procedo de Deus, eu devo participar dos seus atributos. Ponto. Agora, eu não sou Deus, mas me expresso no mundo espaço-temporal.
a forma como eu me expresso tem a origem em Deus? Não. Por isso, não necessariamente vai ser perfeito. Se Deus estivesse me controlando para eu me expressar de uma forma perfeita, eu seria marionete. Que Deus não quer que nós sejamos marionetes. Por isso nós estamos vivenciando e aprendendo. Ficou clara a distinção? Eu sou uma criação de Deus. Agora essa criação se expressa. A forma como ele se expressa não necessariamente vai ser de uma forma perfeita. Isso tudo a gente precisa trabalhar ainda. Mas se a forma como eu me expresso não é perfeito, então essa forma como eu me expresso não tem origem em Deus, apesar de haver a permissão de Deus, certo? Uma coisa é, eu faço com a permissão de Deus. Outra coisa é, eu faço porque Deus diz para eu fazer dessa ou daquela forma. Ou me controla para eu fazer desta ou daquela forma. Está ficando clara a diferença? Sim ou não? Sim, então tá bom. Espírito e a perfeição. Essa questão da perfeição é alguma coisa que a gente vai se degladiando ao longo da nossa vida, especialmente quando a gente adentra em vários conceitos do Espiritismo. E aí a gente começa a fazer uma distinção entre o que eu sou e a forma como eu me expresso. Então, em determinada questão do Livro dos Espíritos, que eu não lembro o nome, eles responderam: o espírito há de ser alguma coisa, porque o nada não existe, certo? Então eu sou alguma coisa, e essa alguma coisa que é a criação de Deus. E aí nós estamos chamando, pela nossa nomenclatura, como a estrutura do espírito. Então o espírito, como estrutura, que é o que Deus cria uma estrutura, faz parte da finalidade da criação. E fazendo parte da finalidade da criação, ele tem uma existência intrínseca. Ele existe por si só. Tudo que faz parte da finalidade da criação tem uma existência intrínseca. Essa existência intrínseca, obviamente, está atrelado à existência de Deus, certo? Porque tudo que existe só existe por causa de Deus. Então aqui, o que Deus cria, sendo perfeito, Ele não refaz o que Ele fez. Então tem uma existência intrínseca. É isso que a gente está chamando de uma existência intrínseca. Tá bom? Que Deus criou, Deus, tudo que Ele faz é perfeito, então o que Ele faz não precisa ser refeito. A existência intrínseca ou vida eterna do Espírito está atrelada à eternidade do próprio Criador. Porque se eu existo, eu existo por causa de Deus, como Deus é eterno, tudo que Ele cria há de compartilhar dos seus atributos. Então, se Deus é eterno, o que Ele cria vai ser eterno, certo? Eu sei que no meio espírita não gosta muito de falar que o Espírito é eterno, porque acham que confunde com Deus. Mas o eterno tem dois significados, quando a gente vai procurar no dicionário. Eterno a gente pode se referir ao que não tem início nem final, que é Deus, mas também eterno é o que não tem final, que é o Espírito. E no livro dos Espíritos, eu acho que em algum dos livros da codificação, eles se referenciam à vida eterna do Espírito. Na codificação não tem espírito imortal. O conceito de espírito imortal foi criado, vamos dizer assim, surgiu no movimento espírita para fazer a contraposição com Deus, que é eterno. Aí chamaram o espírito de imortal, certo? Mas imortal, espírito imortal não existe na codificação. O que eles falam é vida eterna do Espírito. Nós até no último estudo do ano passado aqui no ICEB, nós trabalhamos essa questão de imortalidade, não.
A gente pode, ao longo do ano, em algum momento, abordar isso novamente. Então, nós temos o Espírito como estrutura, que é o que Deus cria. E essa estrutura, ela vai ser perfeita. O Espírito como conteúdo não é perfeito, no sentido da onisciência. Aí começa a distinção de que a gente chama de imperfeição. Perfeição e perfeição. A gente acaba confundindo onisciência com perfeição, certo? Se eu fosse onisciente, porque a gente vê lá no Livro dos Espíritos que o intelectual puxa o moral. Se eu fosse onisciente, em que nível estaria o meu moral? No mais alto grau. Então a gente acaba tomando uma coisa pela outra. Com relação à perfeição, como onisciente, nós não somos. Eu sou um espírito criado por Deus, estrutura perfeita. Onisciente? Não. Aí está a distinção principal. Essa não onisciência me leva a um desenvolvimento, a um trabalho para assimilar informação. Certo? Assimilar, porque depois nós vamos trabalhar com essa informação que nós temos. A perfeição de Deus está atrelada à onisciência, então o indivíduo sabe tudo. Se ele tivesse feito nós, sabendo tudo, certo? Todos nós sabendo tudo, às vezes quando eu falo isso, tudo que eu tivesse para falar, vocês já saberiam. Não ia ser chato? E o pior ainda, tudo que vocês tivessem para falar, eu também já sabia. E aí a gente ia ficar aqui olhando um para a cara do outro. O que eu pensava, você... Não, eu sei o que tu está pensando. Certo? Então aí, vamos dizer assim, a riqueza dessa obra de Deus, e por isso, né, nós vamos cada um ter uma participação nessa finalidade da criação, porque nós não somos oniscientes. Então, cada um vai desenvolver suas características. E quando nós chegarmos, né, num nível evolutivo tal, nós vamos ser equivalentes, mas não vamos ser iguais. A equivalência não está atrelada à igualdade, certo? E aí sempre eu vou ter coisas para falar para vocês, que vocês não sabem, em contrapartida vocês também terão coisas para falar para mim que eu não sei. E aí nós vamos continuar nesse processo de relação. Questão 23 do Livro dos Espíritos. O tempo passa rápido, né? O que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Isso às vezes cria alguma confusão que em algum momento nós vamos discutir. Porque às vezes a gente tem também que princípio inteligente... Não, Espírito é a individualização do princípio inteligente. Mas aqui eles não falam isso não. Eles falam que o Espírito é o princípio inteligente do universo. Então aquela questão de individualização a gente vai interpretar depois, em algum momento ao longo do ano. Vocês estão vendo que tem trabalho para esse ano, hein? 2016 é um ano de trabalho aqui no ICEP. Qual a natureza íntima do Espírito? Isso que a gente precisa. Qual a natureza íntima do Espírito? Não é fácil analisar o Espírito com a vossa linguagem. Então vocês já perceberam que eu não vou analisar o Espírito, porque não é fácil pela nossa linguagem. Para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. Então eu vejo que o Espírito é alguma coisa. O Espírito é algo. Ele existe. Não é um fruto de imaginação. Não é uma coisa abstrata, um conceito abstrato. Ele é alguma coisa e foi criado por Deus. E essa coisa que foi criada por Deus não é o prédio, não. É a estrutura.
Então Deus criou uma estrutura que, como não é fácil analisar segundo a nossa linguagem, então a gente vai traduzir. Como eu não sei como é a estrutura do espírito, porque no final nem eu me conheço, a gente vai fazer a comparação com um prédio. Então, comparar o espírito com um prédio, para nós, aos poucos, fazermos aquele exercício de abstração e a gente conseguir, de alguma forma, imaginar ou desenvolver, elaborar o conceito do que seja o espírito enquanto estrutura. Então, quando se está construindo um prédio, a primeira coisa que se faz é a estrutura, certo? Que são as vigas, as colunas, as lajes. Então, quando eles terminam, a gente só tem uma estrutura. Aquela estrutura, por si só, ela não tem função. Porque ela não tem banheiro, ela não tem cozinha, ela não tem quarto, não tem janelas, não tem portas, não tem paredes. Aqui eu até botei parede, mas nem parede vai ter. Certo? Então, quando a gente entra num prédio assim, a gente fala, não, mas aqui ainda não dá para morar. Não é o que a gente fala? Por quê? Porque não é funcional. Apesar da estrutura existir, ela precisa ser funcional, precisa apresentar algumas funções. Então precisa ter pia, vaso sanitário, chuveiro, janela, etc, etc, etc. Na questão 24, Kardec pergunta, espírito é sinônimo de inteligência? A gente vê que Kardec vai cutucando para tentar extrair alguma informação. Cabe a nós, já que Kardec teve esse trabalho todo, os espíritos responderem, de ir analisando questão por questão para tentar entender o que a gente pode tirar disso. A inteligência é um atributo essencial do espírito. Uma e outra, porém, se confundem num princípio comum, de sorte que, para vós, são a mesma coisa. Então, lembra quando nós falamos que eu me expresso de determinada forma e a gente acaba considerando que nós somos a forma como nós nos expressamos. Da mesma forma, nós confundimos inteligência com o espírito. Porque eu me expresso através da minha inteligência. Então, a inteligência é um atributo. Quando a gente vai ver no dicionário o que é atributo, está escrito, aquilo que é próprio ou peculiar de alguém ou de alguma coisa. Então, a inteligência é própria do espírito, mas não é o espírito. Certo? Se a gente for à janela, ela é própria do prédio, mas não é o prédio. A pia é própria do prédio, mas não é o prédio. Distinção entre uma estrutura e suas qualidades, peculiaridades e características. Então a gente começa fazendo a distinção entre os meus atributos e a minha estrutura. Certo? Porque a gente confunde. E eu preciso separar uma coisa da outra. Porque quando a gente vai falar em termos de cura, aprimoramento, aperfeiçoamento, evolução espiritual, eu preciso saber o que eu tenho que evoluir. Quando a gente fala, a gente precisa evoluir como espírito, porque eu sou um espírito que não sou perfeito, eu sou perfectível, a gente mesmo chegou à conclusão que a gente não sabe o que a gente é. E aí tem que aprimorar alguma coisa que vocês não sabem o que é. Nem eu sei o que é. Como é que fica? Fica difícil. Fica difícil? Sim ou não? Por favor, concordem comigo, senão vai ser uma confusão. A gente precisa saber o que eu tenho que aprimorar. Certo? Como essa coisa, que seja lá o que é, ela se relaciona com esse mundo espaço-temporal.
E é aí que nós precisamos trabalhar no nosso curso de cura e quântica. A cura está no espírito? Não. Está na forma como nós nos expressamos. Porque é isso que eu percebo. Então, lá na nossa estrutura, mais funções. Aqui a gente já tem nosso prédio inteirinho. Então, já tem porta, já tem janela. Vocês não estão vendo, mas tem cozinha, tem pia, tem banheiro, tem chuveiro, tem cama, tem cortina. Já tem tudo. E aí, essa estrutura passa a ser funcional. Quando a gente tem o prédio completo, nós temos uma estrutura funcional. Vamos analisar espírito agora. É uma estrutura funcional, que possui funções. Agora, o prédio é uma estrutura funcional que está ali paradinha. Ela só vai tomar vida, vamos dizer assim, as janelas vão se abrir, torneiras vão se abrir, a água vai correr, a partir do momento que um ser inteligente atua sobre ela. Concorda? Então, essa estrutura é um ser inteligente. E aí esse ser, essa estrutura, começa a atuar nas suas funções. Então, o espírito é uma estrutura que possui funções. Essa estrutura passa a atuar nas funções. Essas funções, hoje em dia, parte delas pelo menos, é a forma como eu me expresso. O espírito se expressa através das suas funções. Tá bom até aqui? Tá bom? Esse desenho nós já vimos, certo? Deus é espírito, um circuito fechado, espírito fluido cósmico, que vai funcionar através das suas funções, certo? Atuando na matéria, tempo, espaço, forças, etc. São sistemas que começam a fazer sentido para nós, que eles são mantidos por funções do espírito. Então, essa manutenção, tanto da estrutura com Deus e dessa estrutura com o fluido cósmico, ela vai se fazer através de funções do espírito. Não necessariamente uma, mas mais de uma. Então, temos dois sistemas. É a manutenção da estrutura base, que é a ligação com Deus. Pode-se inferir que a primeira é mantida por processos desconhecidos relacionados com a criação. Então, essa relação de Deus com o Espírito, ela é mantida por processos relacionados com a criação. A gente tem como debater isso? Discutir? Não. A segunda a gente já pode, que é a construção mental e o ambiente no qual há ação do Espírito. Esse é o segundo sistema. Processamento de fluido na geração de energia, similarmente ao processo de assimilação de alimento pelo corpo. Então, só para a gente ter ideia como a coisa se processa, na hora que a gente ingere alimento, nós processamos esse alimento que vai se traduzir em nutrientes e energia para o corpo. O espírito vai atuar no fluido cósmico para sua manutenção de expressão no nosso mundo material. Então a gente começa a ter dois sistemas. Funções do espírito, função 1, função 2. Dois sistemas, como nós falamos, mantidos por funções do espírito. Nós podemos dizer que espírito no fluido é uma relação quântica que constrói um mundo quântico. Então, aquele conceito, isso tudo nós vamos debater ao longo do nosso ano, certo? O mundo, a gente já tem uma noção de que ele não é fixo. Inclusive, a própria doutrina espírita já traz essa informação. A gente pode não saber muito bem o que é quântico, mas a gente vai considerar isso como a doutrina mostra para a gente.
em que existe uma ação do Espírito direto nesse mundo. Então nós temos uma relação espírito fluido cósmico que nós podemos considerar, pelo conhecimento que nós temos hoje, como uma relação quântica. E esse fluido cósmico na matéria, tempo, espaço, também numa conceituação quântica. Então nós temos dois sistemas principais. Espírito, uma estrutura com funções. E ele vai ter essa ligação com Deus no que nós chamamos de função transcendente. Então nós demos esse nome para essa função. O Espírito possui uma função, que é a função transcendente, e essa função que mantém essa ligação com Deus. Outra função, já é a relação do Espírito com o ambiente. E é isso que nós chamamos de função mental, ou a mente do Espírito. A mente passa a ser uma função, certo? O Espírito apresenta uma função transcendente na sua ligação com Deus. E a outra é essa ligação com a matéria, que vai ser a função mental, é a nossa mente. Porque é essa mente que vai processar informação, atuar no fluido, e esse fluido, então, se expressar desta ou daquela matéria, daquela forma, que é o seu ambiente. E esse ambiente nós estamos incluindo perispírito e corpo físico. Tá bom? E aí nós temos várias funções. A gente vai imaginar que, o Espírito apresenta N funções. E aqui nós usamos a imaginação e falamos a função transcendente, a mente. Coloquei uma terceira função que seriam relacionadas às leis de Deus, uma quarta função que é o processo evolutivo, uma quinta função que é a aquisição de informação, depois função 6, função 7, função N. Quantas funções tem? Não tenho a menor ideia. Quais são elas? Menos ainda. Mas a gente pode trabalhar com essas funções e o principal é o que nós temos hoje para trabalhar. A função transcendente é a ligação com Deus que se mantém e a outra é a mente, é a nossa interação com o meio ambiente. Certo? A medida da vida é o amor, a certeza da fé é emoção. O caminho se faz caminhando, a eterna certeza vibrando no coração. 100 anos de vida para festejar, a obra do tempo irá guardar a imagem do homem, do bem que ele faz. Parabéns, parabéns, muitas felicidades, saúde e paz. Companheiro, um abraço imenso e paz para todos. Jorge Andréia, cientista pioneiro da medicina do futuro.